Eu convido você, nesses minutos iniciais, a dobrarmos nossos joelhos e falarmos com Deus em oração. Você pode, se você tem dificuldade em ajoelhar-se, fique assentado mesmo, mas se não, dobre os seus joelhos, vamos falar com o Senhor. Querido Pai, que privilégio nós temos de poder celebrar a Tua presença em nossa vida. Muito obrigado por esse ano tão especial, que o Senhor nos deu um lema, ou fez nos colocar, Senhor, em banners, uma das expressões máximas da nossa vida, a nossa dependência do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ao longo dos meses e dos personagens que nós temos visto na Tua palavra, relembrado a história, o privilégio da gente enxergar o quanto dependemos de Ti. E não só isso, podermos ver também aspectos da nossa vida e decisões que tomamos sem consultar ao Senhor e sem, às vezes, buscar a Tua vontade. Que bom ser exortado pelo Senhor, ser corrigido pelo Senhor, porque o Senhor nos corrige com propriedade, com amor, com propósito, com objetivos. E como é bom saber também, nesse relacionamento nosso com o Senhor, que não obstante o fato de tomarmos decisões que não são propriamente a Tua vontade, o Senhor nos dá a oportunidade de revermos as coisas da nossa vida. E eu oro agora, meu Pai, junto aos meus irmãos, porque lidando com o Senhor, se o nosso coração inclinar-se para Ti e desejar a Tua vontade, nós também recebemos o Teu perdão. Mas como é complicado às vezes lidar com as pessoas que têm um coração duro e que têm dificuldades de perdoar, de soltar-se de si próprio e de estender graça, misericórdia. Mas nós nos achegamos ao Teu trono neste momento. Nós nos achegamos a esta abundante graça que nos impressiona e que nos comove. Como pode alguém tão digno, tão nobre como o Senhor tornar-se a apiedar-se de nós, como diz os escritos de Miqueias, que o Senhor torna a apiedar-se de nós. Bendito seja o Teu nome, Pai de amor, bendito seja o Teu nome, Senhor, cheio de misericórdia e de graça, e que não se compraz, Senhor, com a tortuosidade do caminho de nenhuma pessoa, antes estende solução, estende oportunidade, Senhor. Dá-nos condições, Senhor, de recepcionar o Teu amor e o Teu perdão, mas também fazer com que isso seja tônica no nosso relacionamento com as pessoas. Dá-nos, Senhor, um coração sensato, um coração simples, um coração puro, no meio de uma geração perversa e pecaminosa e abrupta, Senhor, e rápida em querer ir às forras, em querer mudar as coisas, transtornar a vida de pessoas. Dá-nos um coração igual ao Teu, como diz a canção. Bendito seja o Teu nome. Obrigado por este momento de oração. Senhor, desperta a igreja, desperta esta igreja sobre o valor da comunhão na oração.
Oh Deus, obrigado. Obrigado por ver na tua palavra quando um servo tem uma serva, um filho, uma filha, se dobrando ao Senhor e se voltando para o Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Havia resposta diante do teu altar, havia solução e há solução, continua havendo solução. Nós clamamos, Pai, pelas famílias da tua casa. Nós clamamos, Senhor, pela vida do esposo, da esposa, pela vida dos filhos. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós invocamos a tua presença, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja uma vontade em cada casa, em cada família do teu governo. Não de um Senhor distante, não de uma história contada, mas de um relacionamento íntimo, presente, presencial. Obrigado, Senhor, obrigado por cada detalhe, por cada liberação, por cada concessão do Senhor. É um privilégio, Senhor, estar aqui nesta manhã, nesta escola de cura. Não é um lamento, meu Pai, mas quantas pessoas deveriam estar, deveriam vir, deveriam buscar a solução que o Senhor tem colocado à disposição. Uma mesa farta, uma mesa consistente, meu Pai. Quantas pessoas precisavam estar aqui, precisam estar aqui, e parece que o inimigo tem lhes cerceado, lhes bloqueado. Nós invocamos o teu nome em oração para que haja, Deus, uma ação gloriosa do teu poder, do teu Espírito, meu Pai, na vida de cada um, Senhor, na vida de cada pessoa, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem nos servido. Como diz o escrito de Pedro, o Senhor tem nos dado tudo que diz respeito à salvação e à vida. Ó Deus, dá-nos condições de olhar, Senhor, e receber isso que vem do Senhor, isso que vem do teu trono, isso que vem do teu altar, esses rios de torrentes sanadoras, purificadoras que vêm debaixo do teu trono, meu Pai. E a gente fica pregando isso e querendo viver isso, Senhor, lá na frente, enquanto o Senhor está liberando agora, enquanto o Senhor está nos servindo agora. Enquanto isso é uma evidência, meu Pai, para nós aqui. Como diz a palavra, ó como tenho prazer na tua lei, ó como tenho prazer em tudo que é concedido pelo Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Nosso coração transborda de alegria pelo teu zelo, por tamanha bondade. Oh, bendito o teu nome, bendito o teu nome, como diz a canção, em eterno, porque o Senhor fala quem escutar. Oh, a palavra continua ressoando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Senhor está falando, está falando, está falando, continua falando. Desvenda os nossos olhos, abra, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos entender com o coração, compreender, meu Pai. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado por esse momento nobre. Obrigado por cada pessoa que vem não só buscar tratamento para si, mas também buscar elementos de tratamentos para estender a outros, meu Pai. Obrigado pela ministração da Tua palavra de hoje, do tema de hoje, que com certeza será mais uma vez saúde para todos nós. Nós aproveitamos esse momento de oração para também clamarmos ao Senhor pelo retiro jovem que está acontecendo agora. Ó Deus, abençoe de uma forma muito nítida, clara, o
pastor André Machado, que estará ministrando agora, deve já estar ministrando. Usa mais uma vez o teu filho ali no retiro e abra a porta da bênção e da glória do Senhor para quem quiser se envolver com ela. Nós nos apresentamos nesta manhã diante do teu altar, crendo no mover do Senhor, crendo no movimento do teu Espírito, assim como aquele homem lá no tanque de Betesda esperava, Senhor, um milagre para a sua vida, mas ele entendia que o seu milagre viria do seu esforço, porque ele disse que não tinha ninguém que o ajudava naquele momento que ele precisava. E o Senhor aparece diante dele, perto dele, junto a ele, aleluia, e o manda levantar, e ordena a cura, ela acontece. Oh, aleluia, eu creio nisso, Senhor, eu creio, meu Pai, junto com os meus irmãos, que coisas até antigas hoje podem ser vencidas e curadas e saradas pelo teu poder e pela proximidade do Senhor na nossa vida, aleluia. Oh, glória a Deus, bendito o teu nome, aleluia. Senhor, sara sim, cura sim, Senhor, restaura sim, aleluias. Bendito seja o Senhor, porque assim todos nós te adoraremos de uma forma melhor, com o nosso coração sarado, com o nosso coração restaurado, com os nossos sentimentos em equilíbrio, Senhor, diante do teu altar, não promovido pela intelectualidade humana, mas promovido pelo milagre da liberação da semente santa na nossa vida, no terreno do nosso coração, para arar, para curar, para tirar, Senhor, os espinhos, as pedras, Senhor, e fazer com que o coração de cada um seja um bom terreno, porque o Senhor arou, porque o Senhor passou, porque o Senhor fez algo extraordinário que ninguém poderia fazer, só o Senhor. E nesta manhã nós queremos declarar ao Senhor e ao teu Espírito que há coisas sim que só o Senhor basta uma palavra tua, Senhor, aleluias. Mas uma atitude de fé também remove montes, transtorna, Senhor, obstáculos, Senhor, e simplesmente os retira de diante de nós. Nós nos postamos diante da tua presença, nos colocamos diante da tua presença, porque na tua presença fartura de alegrias. Vem, Senhor, tocar, vem ministrar, Senhor, todo o teu propósito, toda a tua vontade para esse momento. Bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, aleluias. Libera, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Mais uma vez, oportunidade de coisas mudarem, de coisas serem transformadas. Oh, bendito teu nome, porque tu falas a quem escutar. Oh, aleluias. Obrigado. Convido você a uma leitura bíblica. Por gentileza, abra sua Bíblia aí. Em Mateus 13.
no versículo 15, inclusive é um texto que eu li na última quarta-feira e ministrei sobre esse assunto, porque na quarta-feira a gente está com o tema Celebrando o Espírito Santo, até a última quarta-feira de dezembro, e eu tive o prazer, o privilégio de ministrar na última quarta-feira. E eu falei sobre essa parábola do semeador, e acentuei a situação, a circunstância que se encontra o coração de cada pessoa, os sentimentos, a vida onde recebe a palavra de Deus. Então, é só uma leitura introdutória, não sei eu que vou ministrar sobre o assunto de hoje. Mateus 13, 15, quem achou? Escute isso. O coração desse povo está endurecido, diz Jesus. Ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure, ou eu o cure, falando do povo, o Senhor Jesus está falando do povo, está falando da totalidade das pessoas. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Uma verdade aqui, clara, transparente, nítida, só na leitura, na interpretação textual, que o propósito de Deus não é curar uma pessoa, que o propósito de Deus é curar o seu povo, é restaurar o seu povo, é curar todo o povo. Se o propósito de Deus é curar todo o povo, é porque Ele estava vendo naquele momento deficiências, debilidades, enfermidades, dificuldades. E é nesse texto que a gente vê que não há defeito algum, problema algum com a palavra de Deus. Ela continua sendo a preciosa semente. A palavra de Deus continua sendo a preciosa semente. Mas que o resultado não depende da preciosa semente. O resultado depende do coração que recebe a palavra, que é a semente divina. E a Bíblia está dizendo que o povo estava endurecido e ouvia de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com eles, e ouvindo com os ouvidos, compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Então o propósito de Deus é curar. Uma pessoa pelo menos pode dizer amém? Muitas falaram, não precisa ser tantas, só quem crê. Eu vou repetir que o propósito de Deus é curar a totalidade do seu povo. Só que para que, segundo a interpretação desse texto do passo a passo, só vai haver cura quando houver conversão. E a conversão é voltar-se, é aproximar-se, converter. Eu estou indo para lá, lá tem doença, enfermidade, lá me afasta de Deus, eu converto. Eu agora vou em direção àquilo que eu me afastava, e quando há conversão, há cura. Mas só vai haver conversão com cura quando houver compreensão, entendimento com o coração. E você sabe que o coração não é isso aqui, é aqui. Aqui. Só vai haver conversão quando houver compreensão com o coração. Aí vai haver conversão e aí vai haver cura. E a Bíblia diz que o coração não pode ficar endurecido. Diga, o meu coração não pode ficar endurecido. Leva a mão à testa assim, como alguém quando, ai meu Deus, porque eu fiz isso? Leva a mão à testa e meu coração não pode ficar endurecido. Com olhar de graça, com olhar de crente, olha para a pessoa que está perto de você e diga, o seu coração não pode ficar endurecido. Diga, você precisa ouvir a palavra com
bom grado. Diga. Ouvir o que Deus tem a dizer ao nosso respeito, não aborrecido, mas como alguém que está dizendo o que sabe. Hein, Mamácia? Se assentar diante dele, na mesa dele, e ouvir o receituário divino, o laudo com o receituário. Ele traz o laudo e traz o receituário, a orientação. Senhor, onde eu consigo isso? Aqui mesmo na minha mesa, meu filho, está tudo aqui para você. Aleluia! Vira para alguém com cara de crente, com que ama, e diga assim: tem tudo na mesa dele para você. Diga: a mesa está pronta. Aleluia! Olha a unção do Espírito, olha, o Espírito Santo está aqui, ó. Já está lançando semente. Mas precisa ouvir de bom grado. Oh, que isso? Que ouvir de bom grado? Fala de novo, repete. E pegar tudo para si. O ato inicial não é anotar aqui, beleza. Mas não é pegar como se a semente estivesse sendo lançada para você levar para outra pessoa. Pega primeiro para você. Vira para o seu irmão e diga assim: se ame. Se ame. Tenha compaixão de você. Fala aí. Ouviu de mau grado com os ouvidos e fechou os olhos para que não vejam. Estenda a sua mão, deixa eu profetizar com essa palavra. Eu profetizo e declaro olhos abertos, ouvidos abertos. Eu declaro gratidão no coração para receber a palavra de Deus e ela fazer aquilo que é propósito do Senhor na sua vida particular, na sua vida individual, na sua casa, na sua família, na igreja, no meio do povo dele. Quem diz amém? Que maravilha. Depois você leia todo o capítulo 13 de Mateus, vai te abençoar bastante. Diga: é perdão, o assunto hoje é perdão. Isso, amém. Me perdoe, viu, por não ter falado antes. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Tá tudo bem com vocês? Amém? Graças a Deus por mais um dia em que o Senhor nos chama à sua presença. Não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma reunião, mas é um momento onde o Senhor com certeza já está, não vai manifestar a sua glória, o seu poder, onde verdadeiramente, o pastor já falou aqui, há uma mesa preparada, né? E essa mesa está preparada porque você está aqui e veio adorar o Senhor. Nós tomamos consciência disso cada vez mais, né? Que a gente prepara a mesa e o Senhor põe o alimento. Então prepare o seu coração, prepare a mesa da sua vida, na sua alma, no seu ser, porque certamente Deus já tem liberado alimento para a gente nessa manhã. Amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer eu creio? Amém? Eu estou crendo junto com você. Amém? Porque cada reunião, cada momento de culto é um momento onde a gente pode tocar a glória do Senhor. E nesse toque, nessa busca, né? Nessa postura de clamor, de quebrantamento, de ser solícito à presença do Senhor, Deus vem. Deus vem. Deus sempre vem para fazer aquilo que apraz a Ele. Nem sempre aquilo que nós queremos ou que a gente acha que precisa ser feito, mas aquilo que nós precisamos de fato e aquilo que apraz ao Senhor, que vai trazer realização para o nosso coração, mas vai trazer sobretudo glória para o nome dEle, Deus faz. Então ajuda aí nessa manhã, fala assim para o teu irmão, para o teu amigo, teu colega, teu esposo, fala assim: Deus faz. Graças a Deus, irmãos, Deus continua fazendo, amém? Quero pedir a vocês que nós vamos abrir a Bíblia e já vamos ler na carta de Paulo aos Colossenses. Porque dentro desse assunto, irmãos, temos muitos versículos, muitos trechos da palavra,
para compartilharmos e com certeza não vamos dar conta de ler todos eles, porque precisamos daqui a pouco ir para nossa casa, vamos querer também e sentir aquele negócio, né, aquele rebuliço no estômago com vontade de almoçar. Então a gente não pode ler todos os textos, mas vamos ler alguns e com certeza Deus vai estar ministrando, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Fale comigo isso, declare comigo: a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, mesmo antes da gente começar a meditar mais na palavra, eu quero pensar um pouquinho com vocês, eu quero perguntar para vocês o que é que vocês fazem com o lixo na casa de vocês. Vocês jogam fora? Joga mesmo? Entendi. Vocês jogam o lixo da casa de vocês fora uma vez por mês? Não? Todo dia? Mas quando os lixeiros entram em greve, o que a gente faz? Põe na rua? Ou seja, a gente vai se livrar deles de alguma forma. Amém. Que a prefeitura não nos ouça, né? Mas a gente não guarda lixo, guarda na nossa casa. A gente, às vezes, né, nós que somos donas de casa, a gente tem aquela lixeirinha do lado da pia, e às vezes a gente fica 2 dias sem tirar o lixo, e a gente começa a sentir um cheiro, e já começa a perceber umas moscas chegando, e outras coisas indesejáveis, não é verdade? E a gente tem total consciência que a nossa casa não é lugar de guarda-lixo. Mas tem uma casa que não é sua. Tem uma casa que não é minha. Já disse Paulo aos Coríntios que nós não pertencemos a nós mesmos. E eu quero já pedir a você para começar a pensar nesse assunto. Tem uma casa que não é mais sua. Amém? Essa casa pertence ao Espírito Santo. Jesus é o dono dessa casa. E se na nossa casa terrena a gente não pode acumular coisas, não podemos acumular lixo, muito menos na casa que Deus escolheu para habitar. Amém? E é por causa disso que Deus tem trazido para nós esse tempo de renovo, de restauração, de cura, porque o solo do nosso coração, meus irmãos, precisa estar fértil, para que as sementes que Deus tem lançado, e Ele tem lançado muitas sementes, Ele tem nos dado muitas sementes, para que essas sementes venham germinar, o nosso coração precisa ser um solo fértil para essas sementes, amém? Coisas sobrenaturais, extraordinárias, começam a acontecer quando as sementes de Deus germinam no nosso ser. Começa a acontecer não apenas na nossa vida, você sabe o que eu estou falando. Começa a acontecer na vida de quem está perto de nós, que de alguma forma é contagiado, é afetado positivamente, beneficamente por conta desse transbordar da graça de Deus sobre a nossa vida. E então eu estou já começando a falar com vocês sobre o perdão. Porque não perdoar é acumular lixo. Não perdoar é acumular coisas na nossa vida, na nossa casa. Então nós precisamos entender o princípio do perdão. Nós precisamos compreender que não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas é um caminho possível e é um caminho necessário. Tanto a gente precisa, tem necessidade de pedir perdão, como também de conceder perdão. Amém, meus irmãos? E a gente precisa compreender essa realidade. Em Colossenses, nessa carta de Colossenses, Paulo, no capítulo 3, nós vamos ler, no capítulo 3, no versículo 12 e 13.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu vou repetir esse versículo, que o Senhor traga para a gente esse entendimento. E a gente venha a decidir viver pela palavra do Senhor, que tem toda a autoridade e poder para fluir no nosso espírito, para fluir na nossa vida, renovando a nossa mente e nos transformando, irmãos. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar, para nos restaurar, para nos curar e nos libertar. E a gente lê aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E no versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Fala assim comigo: assim como o Senhor me perdoou, assim como o Senhor me perdoou, liberou perdão para a minha vida, eu vou perdoar também. Amém? Você já está declarando que você vai fazer o que Deus quer. Porque perdão é uma questão de obediência, é uma questão de fé, é uma questão de escolha. E não é questão de sentimento, como às vezes a gente pensa que é, não é? E é isso que a gente sabe, que a gente vai ser lembrado, né? Porque a gente já sabe, o Senhor só vai nos lembrar. Uma palavra bíblica, né? Uma palavra no hebraico que define a palavra perdão, que quer dizer aliviar alguém de alguma carga. Então, quando nós perdoamos, assim como nós também, quando somos perdoados, nós estamos aliviando a nossa carga ou a carga de alguém, não é? Quando a gente libera também o perdão. E a gente precisa entender, né? O que é o perdão? E o perdão nunca foi algo opcional. A palavra de Deus não coloca o perdão como algo opcional. Não é algo apenas que interfere na nossa vida emocional ou nos nossos relacionamentos, como ele interfere, ou a falta de perdão, né? A gente vai concentrar mais esse assunto nessa dificuldade que muitos de nós temos de compreender o perdão e às vezes não perdoamos porque temos algumas ideias distorcidas acerca do que é perdoar, né? Não perdoamos por diversos motivos, mas esse é um dos motivos de nós não conseguimos muitas vezes efetivar esse perdão na prática, né, irmãos? Porque às vezes a gente fala, né? Tá perdoado em nome de Jesus, né? A gente tem essa cultura, né? De, às vezes, minimizar. Eu penso que nós temos, como igreja, de uma forma geral, né? Como crentes, cristãos, evangélicos, nós temos minimizado a importância do perdão, né? O impacto de não perdoar, o caminho do não perdão, um caminho perigoso. Eu vi eu li uma história de dois irmãos, eu não sei falar inglês, mas então eu vou arriscar falar, não sei se é certo, Collier, né? Os irmãos Collier, é uma história conhecida nos Estados Unidos, porque esses irmãos, depois que perderam os pais, eles foram morar num apartamento em Nova York e eles começaram a acumular muitas coisas dentro da casa deles. Eles começaram a viver no meio daquelas cargas. E um dia os vizinhos começaram a dar falta daqueles irmãos e quando foram procurar, denunciaram a polícia, e quando a polícia arrombou a porta do apartamento, eles estavam mortos no meio daquelas cargas. E isso muitas vezes acontece com a gente com relação a essa prática do perdão. Muitas vezes nós acumulamos cargas, acumulamos pesos, acumulamos na nossa vida coisas tóxicas. Pensamos que estamos azucrinando a vida de alguém que nos ofendeu, que nos humilhou, que nos agrediu, que fez alguma coisa que nos magoou. Ira, ressentimento, rancor, amargura, são emoções, são situações que acontecem a todos nós. Todos nós que estamos aqui, não conheço a vida de vocês. Alguns de vocês até talvez eu tenha dificuldade até de dizer o nome. Mas Deus conhece você, Deus me conhece. E eu posso afirmar que todos nós, nessa existência da nossa vida, nessa existência humana, a gente sofre situações.
A gente sofre situação onde a gente se sente rejeitado, humilhado, traído, abandonado, desprezado, não é? Estigmatizado. Quando eu falo essa palavra estigmatizado, a minha mente vai lá na minha adolescência, por conta das experiências que eu vivi na minha adolescência, em que eu me senti muito inferiorizada. E a gente vai percorrendo assim a linha da vida, da nossa história, e a gente vai perceber que em vários momentos nós passamos, e quem sabe ainda vamos passar por outras situações que envolvem esse tipo de sentimento. E quando isso acontece, o que acontece no nosso interior? Se abre uma ferida, gente. A gente adoece. Essas coisas, elas nos afetam. E nos afetam muito. Quanto mais próximos de uma pessoa que tem um comportamento que de alguma forma nos agride, mais profunda e mais dolorosa essa experiência e maior a ferida que ela provoca na gente. E a gente adoece, né? Crente adoece? Crente também adoece, sabe por quê? Crente também é gente. Fala para alguém que está perto de você, para ele lembrar. Crente também é gente. Não é? Crente também é gente. Crente também adoece. Mas às vezes tem gente crente que tem dificuldade de dizer: tá doendo. Doeu. A gente bate no peito, né? E a gente não quer fingir ser. A gente quer ser muito espiritual, e a gente disfarça, camufla algumas dores. Queridos, por isso que o Senhor abre essa porta para nós. É por isso que o Senhor faz essas coisas aqui, né? É para que a gente possa recorrer, para que a gente possa se ver. Hoje o Senhor está passando aqui já. O Espírito Santo, ele já está movendo coisas no seu coração. O Senhor vai remover fundamentos falsos na nossa vida, fundamentos movediços, fundamentos que não trazem estabilidade emocional e nem espiritual para a nossa vida, fundamentos que não promovem relacionamentos sólidos, relacionamentos saudáveis na nossa vida. Você está disposto a deixar que o Senhor remova esses fundamentos nessa manhã? Amém? Porque na hora que o Senhor começa a fazer isso, pode ser que a gente se veja num lugar assim meio desconfortável. E como a gente vive numa cultura, né, do anestésico, onde a gente não consegue mais encarar a dor, onde a gente não consegue mais lidar com as nossas dores, e tudo a gente corre para algum lugar de conforto. As redes sociais têm servido como um lugar não de conforto, mas de fuga, onde a gente vai buscar alguma distração, onde a gente vai esvaziar ou colocar embaixo do tapete. E as redes sociais, ela tem servido muito bem para isso. Ela tem tido um papel muito importante nesse sentido, não é? A gente também acaba tendo outros comportamentos, outras estratégias de fuga. Cada um de nós temos as nossas, não é? E o Senhor hoje quer que a gente entre num lugar de confronto, irmãos. Amém? Porque o confronto traz cura, amém? Então fala assim para alguém que está atrás: não fica com medo não. Amém? Fala assim para alguém que está perto de você: o Espírito Santo é seu amigo. O Espírito Santo é nosso amigo. Aleluia. Ele é o médico ferido que caminha conosco, é o nosso consolador. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então nós vamos entender que esse perdão, ele precisa ser algo aprendido, porque nós não nascemos sabendo. Alguém aqui nasceu sabendo perdoar? Me conta, que eu vou procurar saber como que foi isso, esse mistério. Ninguém nasce sabendo perdoar, a gente aprende a perdoar. E se tem alguém que sabe ensinar, nos ensina, é o Espírito Santo, é Jesus, porque ele soube, ele praticou aquilo que ele ensinou. Amém? Então nós sabemos que nós podemos pedir ao Espírito Santo. Então começa a interagir com ele agora. Começa a falar: Espírito Santo, me ajuda, me ensina a perdoar. Vamos aprender a perdoar com Jesus. Ele está aqui para nos ensinar. Vamos aprender a perdoar fazendo algo muito simples, orando. Amém? Orando. Amém? Vamos desistir
né, desse pensamento enganoso, que a gente está azucrinando a vida de alguém que nos ofendeu, que nos agrediu, que provocou uma mágoa muito grande na nossa vida. A gente fica com aquela sensação, né, de que em algum momento, né, a página vai virar e aquela pessoa... Não é não? Eita, isso acontece só comigo? Hã? Não, meus irmãos. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser sinceros com Deus. Precisamos falar com Deus tudo, né? O Senhor vai passando um raio-x dentro da gente, Ele vai mostrando assim, filho, olha aqui, ó. É só você ficar sensível ao Espírito Santo, Ele vai mostrar. E quando Ele mostra é para tirar. Gente, lá em casa, eu moro aqui na Manuel Lourenço Sobrinho, né? E vocês que moram em Olaria talvez conheçam, em outros bairros não sei, porque eu moro em Olaria, não sei se acontece isso lá para o Cônico, né? Na área VIP de Friburgo, lá para as Browns, né? Aqui em Olaria tem, segunda-feira de manhã é dia de passar um caminhão, já contei isso aqui, contei já, vou falar de novo, vou passar um caminhão na porta e ele vai falando assim, ó, tem ferro velho aí? Bateria velha, antena parabólica, geladeira velha, panela velha. Tem ferro velho aí? A pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós nessa manhã é: tem ferro velho aí, gente? Tem caminhão do Espírito Santo passando aqui, meus irmãos. Mas você vai precisar entregar. O caminhão nunca parou na frente da minha casa. Só no dia que eu pedi, eu negociei com ele. Falei, olha só, não tem ferro velho não, mas tem 3 impressoras velhas, preciso me desfazer disso. Leva para mim, por favor. Ele levou, gente. Olha só que coisa boa. É assim que acontece, né? Então o Espírito Santo é maravilhoso, Ele é zeloso. Amém? Ele quer a nossa vida assim como um manancial, uma terra fértil, um manancial regado, cuidado pelo Espírito Santo, né? Alguém que se mostra, que se expõe, né, ao Senhor. Então, irmãos, perdoar não é algo fácil, não é fácil, mas é necessário, né? Se a gente quer amadurecer, se a gente quer crescer, eu vou dizer uma palavra forte, se a gente quer ser livre, a gente precisa perdoar. Não é bem nesse contexto que Paulo fala aos Gálatas, mas eu me lembro que ele fala que algo do tipo: não se meta debaixo de um jugo de opressão. Não se coloque debaixo de um jugo, de um cativeiro de novo, né? O Senhor Jesus falou, né, através de João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus criou você para ser livre. Aí veio o pecado e colocou a gente no cativeiro. Jesus veio remover o cativeiro. Então nós somos sábios, somos espertos, nós não vamos aceitar nenhum cativeiro na nossa vida. Eu não vou aceitar nenhum cativeiro na minha vida. Amém? Então a gente não vai se meter debaixo de um lugar de aprisionamento. Porque não perdoar acaba sendo nossa vida um lugar de aprisionamento. Aprisiona não só as nossas emoções. Nós ficamos com as nossas emoções paralisadas, né? Porque a gente fica naquele ciclo, né? A gente fica, né, remoendo aquela lembrança daquela situação que às vezes aconteceu tantos anos atrás. E a gente fica repassando aquela história, né? Ruminando aquele fato. E cada vez que a gente rumina, a gente se lembra, o que a gente sente? Dor. 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 Uma dor que muitas vezes nem se limita à parte emocional. Às vezes é uma dor que vem para fora. A gente já sabe por pesquisas, várias pesquisas já têm sido feitas, né? Que já comprovam que a mágoa, o rancor, a ira, o ressentimento, ele produz doenças emocionais, transtornos emocionais, mas também produzem doenças físicas, né? A gente já sabe disso, é uma verdade. Então, irmãos, nós sabemos que o perdão, ele minimiza muito os riscos de uma depressão, de uma ansiedade. Perdoar é ser livre no espírito. Perdoar é ser saudável na alma. Perdoar é ter saúde também física. Quando a gente perdoa, os nossos relacionamentos também são restaurados.
Mas antes de entender mais especificamente o que é o perdão, nós precisamos entender também o que não é o perdão. Como assim que não é o perdão? Porque, como eu falei agora há pouco, às vezes, como nós podemos ter algumas ideias distorcidas sobre o que é o perdão, às vezes a gente recua na decisão de perdoar. Porque eu creio, irmãos, que ninguém aqui é ingênuo a ponto de não querer perdoar. Ou de não decidir perdoar. Às vezes a gente não quer mesmo, né? Vamos falar sério, a gente não quer. Mas a gente quer querer. Existe uma palavra de Paulo que diz que Deus opera o querer e o realizar. Então, eu quero falar com você que se você disser para o Senhor, Senhor, eu não quero, eu não tenho vontade. Vontade é uma coisa, livre-arbítrio é outra coisa. Diga assim comigo, vontade é uma coisa, livre-arbítrio é outra coisa. Às vezes você fala assim, mas eu não sinto vontade de perdoar. Nem eu. Mas vontade é uma coisa, sentimento é uma coisa, decisão é outra. O que Deus nos convida é decidir. Decidir. Nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha. E às vezes a gente não faz porque a gente pensa algumas coisas erradas. A gente pensa que se a gente perdoar, a outra pessoa vai começar a manipular a nossa vida. A gente pensa que perdoar é sinônimo de fraqueza. Então tem gente que fala assim, se eu perdoar eu vou me sentir um bobo. Um saco de pancada na mão dessa pessoa. Às vezes é alguém que a gente se relaciona frequentemente, né? Que eu digo assim, quando é alguém que você viu, né, 2 vezes na sua vida, já foi embora, é diferente, mas tem pessoas que é do seu convívio, pessoas da sua família. Independente de ser da nossa família ou não, nós precisamos perdoar. Você sabe que uma vez, irmãos, eu estava tentando estacionar numa vaga lá embaixo. Eu ia para o trabalho, naquele dia eu estava até fazendo um propósito. E quando eu ia estacionar, eu não tenho habilidade para estacionar de frente, eu estaciono de ré. E quando eu ia estacionar, que eu coloquei meu carro à frente da vaga, veio um engraçadinho e embicou o carro atrás de mim. E eu fiquei querendo estacionar, eu não consegui estacionar. E ele fazia assim, ó, um acelerador. Só porque é mulher, né? No volante. Tem gente que tem preconceito, é racista, né? Então, eu fiquei lá tentando estacionar, eu teimei um pouquinho, eu não queria sair, não. Sabe como é que vaga em Friburgo é importante? Isso já deve ter, aí, no mínimo, uns 15 a 20 anos. Mas a vaga já era algo precioso, valioso nessa cidade, né? E eu fiquei tentando ali estacionar e o cara não deixou de estacionar. Ele ficou embicando com o carro. E eu falei, o jeito é eu sair. Irmãos, mas eu saí dali com tanta raiva, E eu pensei em fazer alguma coisa, não com ele, porque não ia enfrentar o moço, né? Mas eu pensei em fazer algo. Aquilo me trouxe mal-estar. E quando eu estava pensando isso, eu cheguei a dar uma volta no quarteirão. Tal a minha intenção. Faz assim, ó. Essa sou eu. Ou era eu? Porque no mesmo momento o Espírito Santo falou assim: de que espírito você é? Fui para casa. 2 dias depois, eu estava ajoelhada na beira da minha cama e eu comecei a tentar orar. E tinha alguma coisa acontecendo que eu não sabia o que era. E eu parei, fiquei em silêncio. E o Espírito Santo me levou àquela situação. Parece tão corriqueira, né? E o Senhor falou, você tem que perdoar aquela pessoa, porque você quis fazer alguma coisa maldosa. Às vezes a gente pensa que as raposinhas que chegam no dia a dia não representam perigo. Mas isso não é verdade. Elas representam um perigo muito grande. Elas não afetam apenas o nosso relacionamento com o Senhor. Elas afetam e prejudicam
a nossa vida. O Senhor quer que nós estejamos conscientes. A Bíblia diz assim, irmãos: irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, irai-vos. O que o Senhor está falando? Você pode se irar. E a gente se ira mesmo, né? Ficamos bravos, né? Zangado, né? A gente se ira. Mas a Bíblia fala assim: irai-vos e não pequeis. Há uma distância entre se irar e não pecar. Como é que você tem lidado com essas emoções? A ira, a mágoa. O que você tem feito? Porque às vezes a gente fica ruminando e ruminando. E cada vez que a gente rumina, a gente ressente. Sabe o que é ressentir? É sentir outra vez. E quanto mais a gente sente e ressente, mais a dor aumenta, mais o estrago aumenta, mais a doença aumenta, mais escravos nós nos tornamos, mais vulneráveis à ação de demônios nós nos expomos. É mesmo, irmãos. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois nós não ignoramos os seus ardis. Então, muitas vezes essas situações que vão acontecendo na nossa vida, que vão trazendo ira, ressentimento, rancor, precisam ser colocadas diante do Senhor. Você não é fraco porque você vai perdoar. Nós não nos tornamos pessoas fracas, bobas, ou sem valor, ou com pouco amor próprio porque perdoamos. Muito pelo contrário. Nós perdoamos porque nós amamos a nós mesmos. Quando nós amamos a nós mesmos, nós cuidamos dessa casa. Nós cuidamos dessa casa, nós vamos perdoar, porque nós entendemos o prejuízo, a doença, a miséria em que nós não entramos, na condição que nós entramos quando não perdoamos. Perdoe, meu irmão. Perdoe, minha irmã. Perdoe. Outra situação também que pode ser algo que interfere na nossa decisão de perdoar é a ideia de que quando a gente perdoa, a gente vai desistir da justiça. Porque a gente tem aquela sensação de que enquanto nós estamos retendo perdão, a gente fica com aquela sensação de que, de alguma forma, aquela pessoa vai ser, de alguma forma ela vai ser recompensada. Ela vai ser recompensada por aquilo que ela fez. E realmente, ela nos feriu e a gente não vai negar, a gente não vai esconder, a gente não vai disfarçar. A gente tem que ter consciência disso, do que aconteceu, o que essa pessoa fez, o quanto isso nos machucou. E a gente deve entender que o Senhor não nos repreende por sentirmos essa dor, por ficarmos muitas vezes feridos emocionalmente com essa situação. Mas isso não quer dizer que eu e você vamos nos colocar no lugar de juízes e vamos querer e vamos lutar e vamos fazer alguma coisa ou esperar que aconteça alguma coisa para que essa pessoa seja, de alguma forma, recompensada. Ela sofra algum prejuízo por conta daquilo que ela fez com a gente. E esse desejo de vingança, que ele acontece em muitos de nós, para não dizer a verdade, vamos dizer a verdade em todos nós, não vem de Deus, não promove saúde, promove cativeiros, promove aprisionamento, promove derrota espiritual, meu irmão. Então a gente precisa entender, conforme a palavra de Deus diz em Romanos 12, 19, e a gente precisa declarar que a vingança pertence a Deus. O Senhor fala: me pertence a vingança, eu recompensarei. Não está na nossa mão ser juiz, não está na nossa mão julgar, nem imprimir, nem fazer qualquer coisa que vá fazer essa pessoa sofrer, e mesmo que a gente não pretenda fazer. Mas quando nós cultivamos esse desejo de ver essa pessoa se dar mal em alguma área da vida dela, porque afinal de contas o que ela fez foi muito grave, ela tem uma dívida com a gente, tudo isso é verdade, sim, mas perdoar é abrir mão dessa dívida. Eu tinha uma dívida também,
Você também tinha. Jamais a gente podia pagar. Mas Jesus veio e cancelou essa dívida. Ele que é santo, puro, Ele fez. E por que eu sou imperfeita, sou falha, não posso fazer? Fala assim: eu posso, eu vou. Em nome de Jesus, nós podemos e nós vamos, amém, irmãos? Em nome de Jesus, glória a Deus. Outra ideia, irmãos, que é bem comum a gente ver, né? Essa ideia de que se eu perdoar, como é que vai ser amanhã? Né? Às vezes a gente pensa que perdoar, você tem que chegar para a pessoa e dizer: eu estou te perdoando. Não necessariamente. Não necessariamente você tem que dizer para ela. Mas às vezes a gente pensa assim: se eu perdoar, amanhã encontrar com aquela pessoa na rua, vou ter que abraçar. Eu não posso ser falso, então é melhor não perdoar. Não vou ser falsa não. Não vou fazer cara de paisagem não. Não vou conseguir. Está entalado aqui ainda. Então não perdoo. Às vezes a gente pensa isso, né? Vou ter que chamar ela na minha casa para almoçar, comer uma feijoada no domingo. Vai não, irmão. Nem sempre o perdão vai envolver a reconciliação. Nem sempre. A gente vai entender que nós precisamos perdoar, independente do comportamento da outra pessoa. Porque às vezes essa pessoa vai permanecer no erro. Ela vai permanecer fazendo coisas que nos ofendem, que nos humilham, que nos degradam mesmo, que nos ferem. E você vai precisar atualizar a sua decisão de perdão. O que Daniel fez? Tem nada a ver com perdão, mas tem. Mas não tem a ver, mas tem. Como assim? Daniel, a Bíblia fala no capítulo 1, que Daniel assentou. Assentou, decidiu, fez uma escolha. Assentou no seu coração algo. E a segunda parte do versículo é 1 e 9. 8 e 9. O segundo versículo é mais legal que o primeiro. Que diz assim: e Deus deu a Daniel graça e misericórdia para ele fazer aquilo que ele dispôs no coração fazer. Queria que você, por fé, você estendesse a sua mão. Que o Senhor libere graça e misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que você saia desse lugar. Você que está sendo privado da graça de Deus por conta de uma raiz de amargura que brotou. O problema não foi ela ter brotado, o problema é ela estar onde ela não deve estar. Jardim de Deus é a tua vida. Templo, casa do Espírito Santo. Decida, começa a decidir, começa a deixar. Começa a romper, querido. Graça e misericórdia. Quando nós decidimos perdoar, há uma porta aberta no céu de graça, misericórdia que vai sendo derramada e liberada sobre a nossa vida, meu irmão, para a gente fazer aquilo que no nosso natural, na nossa força, na nossa condição emocional jamais faríamos, jamais conseguiríamos. Eu tenho total consciência disso. Jamais conseguiríamos ultrapassar alguns limites, algumas barreiras que a ofensa, a mágoa levantaram diante de nós. Mas quando você decide renunciar, quando você decide entrar no lugar de rendição, quando tudo perante o Senhor estiver, quando você decide, quando você faz escolhas, decide em Deus, a graça e misericórdia sobre a tua vida,
para você fazer aquilo que você assenta no seu coração, e nada pode impedir o teu fluir em Deus, e nada pode impedir as bênçãos, os milagres que Deus quer realizar e realiza na nossa vida. Ele realiza milagre na nossa vida, Ele realiza milagre na vida de pessoas que convivem conosco, porque um dia nós entramos diante do Senhor e dissemos: Deus, eu não consigo sozinho, mas eu agora seguro na tua mão, Senhor. Eu decido matar a minha carne, eu decido negar o meu eu, e eu perdoo, Senhor. E aí pode ser, meu irmão, que comece uma batalha, e no outro dia você acorde e você se sinta confrontado por um sentimento, por uma emoção. Talvez essa mágoa ainda esteja ali. Pense comigo. O perdão muitas vezes não é algo que a gente consegue fazer ou executar. Você decide, a ação ela é contínua. Quantas vezes o inimigo coloca alguém do nosso lado para dizer: lembra do que ele fez? Você se lembra do que ela fez? Você não merecia isso. Essa pessoa parece tão amiga. Que nem Pedro de Jesus, né? Jesus, você não merece isso, Jesus. Jesus, você não vai passar por isso, não. E Jesus falou: para trás, Satanás, que não cogita das coisas do céu, das coisas de Deus. E Deus vai dar discernimento para a gente, para que a gente resista. E pode ser que amanhã você seja assaltado por um sentimento que está presente hoje. E você vai pensar: ué, mas ontem na escola de cura, eu decidi, eu fiz uma escolha, eu estava falando sério. E você vai precisar entender que sentimentos não definem a nossa vida. Emoções são importantes, mas não definem a nossa vida. E você vai precisar de novo ir lá para a cruz e dizer: Jesus, eu decidi, e eu vou permanecer nessa decisão. Eu vou permanecer nesse lugar. Eu vou negar a mim mesmo. E traz um desconforto negar a gente mesmo, tá? Negar o nosso eu não é moleza, não. É só pra gente que tem coragem. É só pra gente crente. Gente valente. Tem gente valente aqui? Dá um glória a Deus. Tem gente valente aqui, eu sei que tem. Então vou perguntar de novo: tem gente valente aí? Tem, aleluia. É pra gente ousada, gente valente, gente que sabe que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. E você pode entrar no Santo dos Santos com confiança, com ousadia, e tomar posse da liberdade que Ele conquistou para você. E o caminho da liberdade é o perdão. Amém, irmãos? Nós não podemos então confundir, porque perdão, vou dizer, nem sempre vai envolver reconciliação, que às vezes o outro mudou de atitude, continua errando. Muitas vezes também a gente acha que, já falei isso agora, mas vou só ressaltar aqui, enfatizar, a gente acha que perdoar é esquecer. Perdoei, esqueci, acabou, né? Não, irmão, perdoar não é esquecer. A gente não vai sofrer de uma amnésia, não vamos esquecer. Mas a gente já sabe, vou só lembrar vocês. A gente vai lembrar que a gente tem memória boa. Você tem memória boa? Graças a Deus. Lembrar, eu queria esquecer disso, não vai esquecer não, irmão. Você vai lembrar, mas você não vai sentir mais dor por isso. Amém? Você não vai sentir mais dor, é isso que acontece quando a gente perdoa. E você pode abraçar, pode dar um cheiro na criatura, pode orar por ela, não tem mais dor. Amém? Amém, meu irmão? Você quer ser livre? É muito bom ser livre, meu irmão. É muito bom ser livre, querido. Amém? Então nós vamos entender isso, né? É bem verdade que o princípio do perdão, ele envolve essa rendição, essa negação de nós mesmos. Vamos encarar que é necessário passar por esse momento de confronto, de desconforto. É desconforto ser confrontado, não é? Mas é necessário, né? Quem já tomou chá de boldo? Um monte de gente. Você gosta de chá de boldo, Selma? Gosta? Ela gosta, gente. Ai, meu Deus. Quem mais gosta de chá de boldo aqui? Privilégio, hein? Marcelo.
Gente, chá de boldo é horrível. É horrível. Mas eu já tomei. Por que você toma chá de boldo? Por que eu tomo chá de boldo se é horrível? Você é doido? Você é doido? A gente toma chá de boldo porque é horrível, mas funciona. A gente encara o confronto e o desconforto de negar nós mesmos a nossa vontade porque funciona. Tomar a cruz, negar nós mesmos, funciona, gente. É bom demais. Você cresce, você amadurece, você fica mais perto de Jesus, porque você está fazendo o que Ele disse que é para você fazer. Ele não disse, se você quiser, faça. Se você quiser, perdoa. Se você sentir um dia, quem sabe? Não, Ele disse, perdoe. Porque aí nós vamos a Mateus aqui, no capítulo 5, que nós vamos ler o Senhor falando, né? Mateus, no capítulo 5, no versículo... Vou achar, irmãos, que eu não marquei antes, tá vendo? Vamos ler aqui o versículo 5, no capítulo 5, versículo 23. Diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora. Diga assim, sem demora. Não deixa acumular. Fala, ferro velho tem que sair, gente, né? Entre em acordo sem demora com teu adversário. Olha só, com teu adversário. Não é nem com teu amigo, com teu irmão. Gente, se Jesus falou que é para entrar em acordo sem demora com o adversário, quanto mais com o irmão, né? Olha para quem está ao teu lado. Olha aí, é teu irmão. Essa pessoa é tua irmã, é teu irmão. Não é teu adversário, não. Às vezes até parece que é. Não é? Quantas vezes na nossa casa a gente tem aquele conflito, assim, aquela rixa, né? É assim? É assim? Né? Até parece que é, né? Até parece aquele cabo de guerra, assim, ó, um de lá, um de cá, né? Mas não é adversário, não. É teu irmão. Se não é, vai ser. Amém? Se não é, vai ser. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus é clara. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Está falando de cativeiro, está falando de aprisionamento, está falando de lugar onde nós ficamos privados da graça de Deus. Porque quando não há perdão, né? Hebreus no capítulo 12, versículo 15, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como Deus, ele se refere à santificação aqui nessa palavra, e como ele se refere aos relacionamentos, a importância que nós, igreja, precisamos atentar com mais zelo, para a qualidade dos nossos relacionamentos. O Senhor dá tanto valor aos relacionamentos que aqui em Hebreus ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Irmão, quem pode sobreviver separado da graça de Deus? Quem é que pode sobreviver se privando da graça de Deus? Ninguém pode sobreviver. E ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura é resultado de quê? É resultado de mágoa, é resultado de ressentimento. E uma raiz, mais cedo ou mais tarde, por mais escondidinha que ela esteja, mais cedo ou mais tarde ela vai, brotar. Diz aqui, uma raiz de amargura brotando, mais cedo ou mais tarde, ela vai mostrar fruto. E o fruto, meu irmão, não é bom. Fruto de raiz de amargura, quem come não é quem nos ofendeu. O fruto da raiz de amargura, quem se alimenta dele, é quem não perdoou. Nós mesmos vamos nos alimentar desse fruto ruim, desse fruto
danoso, que produz não apenas doença na nossa alma, não apenas doença no nosso espírito, nos torna fracos, nos torna vulneráveis à ação de espíritos malignos. Lê depois, por favor, em Mateus 18, você vai ver que isso é uma realidade, é um princípio ali, na parábola que Jesus contou. Então nós não podemos ficar nesse lugar, nós não vamos ficar nesse lugar, que a graça de Deus se ha manifestado salvadora. Quando o Tito fala isso, eu entendo que ele está falando da graça de Deus se ha manifestado curadora, restauradora, perdoadora. Ela nos convence, nos mostra o que está acontecendo internamente com a gente. Nós não vamos ficar nesse lugar, amém? Porque nós vamos avançar, nós vamos crescer. Se nós queremos mais de Deus, se nós queremos agradar o nosso Deus, ser fiéis ao nosso Deus, nós vamos decidir, não apenas decidir, nós vamos entrar por esse caminho do perdão, por esse processo, vamos chamar de processo do perdão, porque ele começa com confronto, né? O perdão, o caminho do perdão não é um caminho largo, é um caminho estreito, como é estreito o caminho que Jesus apresenta para nós. A porta é estreita, é apertada, e também é estreito o caminho. E nós vamos permanecer nesse caminho estreito. O que quer dizer permanecer no caminho estreito? Eu vou decidir perdoar em nome de Jesus. Eu vou fazer uma escolha de perdoar. E amanhã eu vou me manter de novo. E depois de amanhã eu vou me manter de novo. E depois de amanhã eu vou falar, Senhor, eu continuo na mesma decisão. Senhor, meu coração está balançado aqui porque essa pessoa tornou a fazer algo. E eu estou muito triste hoje, mas eu venho diante do Senhor rasgar o meu coração, derramar a minha alma, porque eu sei que o Senhor tem o bálsamo que eu preciso. Dizem que quando as ovelhas elas começam a se chocar lá no curral, no pasto, o pastor tem que procurar trazê-las para perto, porque é natural que isso aconteça com ovelha. Tem ovelha aqui? Às vezes no nosso convívio a gente se fere também, igual as ovelhinhas lá no pasto, não é? É natural que aconteça. Mas as ovelhinhas não ficam doentes. Por quê? Porque tem um pastor que chama, vem cá, vou passar um unguento aqui nessa ferida. Ou vou passar um óleozinho aqui nessa ferida. E daqui a pouco elas estão tudo cicatrizadas, tá tudo boa de novo. Amém? Para sempre, irmão? Não. Elas vão continuar unidinhas ali. Ninguém vai embora do pasto porque teve uma feridinha. Escuta isso. Ninguém vai embora do pasto por ter uma feridinha. Porque tem um pastor para cuidar da feridinha. Amém? E elas continuam ali, amigas para sempre. Porque o pastor está sarando as feridas dela. Assim somos nós também, não é? O Senhor nos escolheu, somos rebanho do seu pastoreio. Amém? O pastor Jesus está aqui para curar a feridinha que esse atrito causou na nossa vida. Você está disposto a receber o unguento do Espírito Santo? Amém? Irmãos, a gente vai entender que perdoar requer algumas atitudes, algumas posturas nossas. E uma das coisas que a gente não pode fazer, nunca mais vamos fazer, nós não vamos mais disfarçar. Nós podemos perdoar e colocar limites nessa relação, que às vezes está sendo um relacionamento abusivo, agressivo, ostensivo. A gente pode colocar limite, a gente pode aprender a dizer, ei, até aqui. Sabe aquela menininha do vídeo? Já deu, pulola. Já deu, né? A gente pode dizer, não gostei. Quando você fez isso, eu me senti assim. De hoje em diante, eu não vou mais aceitar esse tipo de comportamento. A gente precisa aprender a colocar limite. Porque tem gente que é abusada mesmo. Você encontra gente desse jeito. Às vezes no trabalho, às vezes na família, não é? E a gente tem que precisar. Pediu aquele controle do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Coloca na minha boca a palavrinha. Aquela, Senhor, que eu preciso. E uma palavra, irmão, uma palavra faz a diferença. Eu já vivi isso com situação no meu trabalho. Com pessoas hostis, rudes. E eu ia ao banheiro. E eu levantava a mão e eu dizia, caiam por terra os inimigos de Deus. E aquela pessoa que era rude, que era ostensiva no tratamento comigo, ela passou a me admirar o meu trabalho. Eu sei que não foi eu, meu irmão, eu não mudei. Eu sempre fui do mesmo jeitinho,
mas foi o Espírito Santo de Deus na minha vida, porque Deus te dá autoridade. Vou repetir, Deus te dá autoridade para você se posicionar como você precisa, e não há espírito maligno, não há arma forjada do inimigo que prevaleça sobre a nossa vida quando você se reveste da autoridade que Jesus dá. O Senhor está aqui hoje liberando para nós. Autoridade e poder da parte do Senhor tem vindo para a nossa vida. A palavra que nós temos ministrado, compartilhado, é uma palavra poderosa, meu irmão. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas internas e fortalezas externas também. Vamos destruir as fortalezas e vamos viver na saúde, na liberdade de exercer o perdão, de manter a vida da gente nesse caminho do perdão. Amém? Nós vemos muito claramente essa situação. Já terminando, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Agora lá no livro de Gênesis, a gente vai ler uns trechos aqui da palavra, porque José, irmãos, tem muito exemplo na Bíblia, mas eu vou para José. Nós vamos ler em Gênesis 45. Nós sabemos que José foi aquele menino pertencendo a uma família de 12 irmãos. E a gente sabe que José viveu numa família complicada, gente, família complicada. Abençoada? Ok, com certeza, mas complicada. Que família abençoada não é família perfeita, né? Quem diz família abençoada é família perfeita, né? É isso? E José viveu ali no meio daquele, com aquelas madrastas, não sei se era madrasta, se ele chamava, não era madrasta, era tia, era tudo junto, né? Eram 12 irmãos de 4 mulheres e um pai. Gente, com um pai, com a mãe, com 3, 4, 5 irmãos, às vezes é complicado. Você imagina a situação. Não era fácil, não. A Bíblia não conta muitos detalhes, mas com certeza a situação era difícil, não é? O que aconteceu? Eles venderam, né, José, a gente sabe, vou encurtar a história, eles venderam José, mentiram para Jacó, dizendo que José havia sido devorado por uma fera. Para Jacó, José havia morrido. José foi vendido, foi levado para o Egito. E vou resumir bem, ali no Egito Deus abençoou José. A Bíblia diz que tudo o que José fazia, o Senhor fazia prosperar. O Senhor abençoou José naquela terra ali, né? E um dia os irmãos, né, veio uma fome sobre a terra. Os irmãos foram até José, foram até o Egito buscar alimento, né? E quando eles chegaram no Egito, aconteceu algo surpreendente, porque Deus cumpre as suas promessas. Porque não importa as voltas que a nossa vida dá, se nós estamos com o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Eu vou dizer de novo para você entender, não importa as voltinhas, as intempéries, as situações onde você se viu prejudicado, humilhado, onde você se viu desprovido de recursos para lidar com aquela situação vulnerável, não importa. Deus recicla tudo na nossa vida, meu irmão. Deus recicla tudo, até aquilo que parece lixo, desprezível. Deus recicla para que você seja alguém vitorioso, como Ele prometeu. E foi para isso que Ele verteu o sangue dele, para que você fosse e seja mais do que vencedor. Às vezes a situação é difícil, é caótica. Mas se você consegue permanecer em Deus, Deus faz com que tudo reverta para o seu bem. Porque essa é a palavra, essa é a promessa e esse é o poder que Deus tem sobre a mim e sobre a tua vida. Digam amém, por favor. E o que aconteceu ali? Olha só, em José, capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Ali os irmãos dele na presença dele, sem saber que era José. E José bradou em determinado momento. Já tinha passado aqui alguns encontros, já tinha acontecido alguns diálogos. Eles não reconheceram José até que José bradou. E ele disse assim: fazei sair a todos a minha presença. E ninguém ficou com eles quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro. Irmãos, eu acho essa cena tão impressionante, e mesmo sem ter visto na novela da Record, depois eu vi, mas mesmo antes de ver,
Essa cena faz a gente se quebrantar muito, porque a gente se identifica com esse choro. E ele levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviam. Você pode entrar lá na cena? Toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra e sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José está reconhecendo, ele está admitindo o seu sofrimento, ele não está negando o que ele sofreu. Caminhe um pouquinho comigo, aqui para o versículo 49. Não, desculpa, o 50. Capítulo 50, versículo 19 diz assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ele está dizendo: eu sou algum juiz? José tinha o direito, a oportunidade de ser juiz. Não tinha? Mas ele abriu mão de usar esse direito. Ele abriu mão de fazer qualquer coisa que fosse uma agressão, fosse um prejuízo para os seus irmãos. E ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O que José fez é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar lugar, rasgar o coração. Dá lugar, meu irmão. Dá lugar. Às vezes, você está fazendo tanta força emocionalmente falando, para manter algo sepultado na sua vida emocional. E isso está trazendo tanta dor, tanto desgaste, tanta luta, que você está cansado. Cansado. Porque dá trabalho ocultar, esconder, negar as nossas feridas e as emoções desconfortáveis. A gente não gosta de sentir dor. A gente não gosta de sentir dor. Tem alguém que gosta de sentir dor aqui? Me fala, que eu quero te conhecer. A gente não gosta. Por isso que a gente evita entrar em contato. Mas para ser curado a gente precisa não remoer, mas refletir. Deixar que o Senhor nos libere. O Senhor está sondando o nosso coração. Estou lendo essa palavra. O Senhor está falando comigo agora aqui.
sobre coisas com respeito à minha própria vida. Que a palavra de Deus é assim, né? É um remédio que vai lá no íntimo, lá no porão da alma. Traz luz, onde a escuridão vai lançando luz e vai revelando, vai trazendo à tona aquilo que precisa ser exposto. Porque quando não há reconhecimento da doença, não há cura. Então nós precisamos lidar com essa realidade do que nos aconteceu. O que te aconteceu? Onde foi? Como foi? O que você sentiu? Foi uma dívida que essa pessoa contraiu com você, assim como os irmãos de José contraíram com ele. Mas o que nós vamos fazer? O que você vai fazer diante disso? Você vai continuar naquela posição de ataque e defesa e ficar nesse lugar? Ou você vai entregar ao juiz que diz: minha pertence a vingança, eu recompensarei? Deixa, entrega. Como é que você vai chegar no seu alvo, no seu destino, se você não para de olhar no retrovisor do seu carro? Como? Vamos declarar, irmãos, e pela palavra de Deus que é poderosa, irmãos. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Nem que você tenha que declarar todos os dias você tem que colocar no espelho e dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você não vai esquecer na memória, você vai lembrar, mas esse esquecer quer dizer: eu vou me desapegar, eu vou me desprender, eu vou deixar ir. Vamos deixar ir essas coisas. Vamos deixar ir essa dor. E hoje esse lugar é escola de cura. Tem um Espírito Santo que é mestre aqui. O Espírito Santo nos ensina. Podemos rasgar o nosso coração, irmão. Podemos derramar nossa alma. Podemos dizer para Ele: Ele te conhece como ninguém te conhece. Ele tem um unguento, o azeite para derramar sobre essa ferida. Saia daqui curado, saia daqui restaurado. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, que você é livre, meu irmão. Você é livre. E ali José entregou a Deus esse direito de julgar. José cancelou aquela dívida. Não houve nenhum pedido de perdão. Você vê aqui os irmãos: por favor, José, nos perdoa, por favor. Não, ninguém pede perdão não. Os caras era difícil. Mas quando você lê Gênesis, a história de José, essa palavra é repetida. E José, tudo que José fazia, o Senhor abençoava José. Irmão, José já tinha um coração perdoador antes de encontrar com os irmãos. É o que eu entendo, porque ele era abençoado. E ninguém que não tem um coração perdoador, que vive em cativeiro, consegue ser abençoado, consegue prosperar. Você concorda comigo? Então eu entendo por esse princípio que José era abençoado, porque ele já tinha um coração perdoador. Ele já tinha esse entendimento. Então ele decidiu deixar tudo no passado. Ele não ficou preso àquele rancor, àquela situação. O Senhor era com José e tudo que ele fazia prosperava. E Deus quer fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Vou repetir, porque tem gente que não acredita mais. Deus quer fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida, especialmente na vida espiritual, especialmente nos relacionamentos. Deus tem prosperidade, Deus tem crescimento para nós, amém? Vamos avançar. E a gente lê que quando José perdoou, ele admitiu, né, que realmente ele ficou ferido. Ele disse: vocês intentaram realmente mal contra mim. Quando nós perdoamos, nós estamos entendendo que essa pessoa que nos feriu, essa pessoa que nos magoou, ela é imperfeita, ela é falha. Assim como nós também somos falhos. Nós não somos perfeitos. Eu vou aproveitar para perguntar para vocês: quantas vezes você já magoou alguém? Quantas vezes eu já magoei alguém? Quantas vezes eu não fiz o que poderia ter feito, ou fiz o que não deveria ter feito, envolvendo outra pessoa?
Alguém aqui já passou por essa experiência? Pode ser que Deus queria trabalhar o perdão na sua vida de uma forma diferente. E agora o Senhor está falando isso aqui com a gente. Pode ser que Deus esteja requerendo que você vá até essa pessoa que vem na sua mente agora. E você se conserte com ela. E você admita, reconheça o seu erro. Faz parte do processo de perdão. Ou do perdão. E para terminar, irmãos, no capítulo 49, quando de uma forma profética Jacó começa a liberar bênçãos para a vida dos seus filhos, e ele faz uma descrição de José. Ele faz uma descrição do ser espiritual desse homem. E ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Irmão, eu tenho uma alegria e gratidão por Jesus ter inspirado alguém para deixar essa mensagem para nós. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos, imagina você como uma árvore. Seus galhos se estendem por sobre os muros. Quer dizer que não haverá impedimento para o seu crescimento. Não haverá impedimento para a sua expansão. Você vai se expandir. As suas fronteiras vão ser alargadas. As suas tendas vão ser alargadas. Aleluia. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre, as bênçãos do teu pai. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que hoje, meu irmão, vai entrar no lugar de arrependimento, de quebrantamento, de choro, vai rasgar o seu coração ainda nesses minutos finais da nossa escola, e junto com o Espírito Santo você vai tomar uma decisão que vai mudar a tua sorte, o teu destino, vai mudar em nome de Jesus, vai virar o teu cativeiro em nome de Jesus. A bênção do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Uma pergunta para você: você quer ser distinguido hoje entre os seus irmãos? Você quer entrar no lugar de receber, usufruir as promessas do Senhor? Você quer ser um ramo frutífero? Que nada prenda você, que nada prive você de estender os seus ramos. Não haverá limite, meu irmão, você está entendendo? Ai, irmão, perdão, porque eu acho que eu não consigo expressar tudo o que essa mensagem me diz. Mas eu creio que não haverá limites para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, das grandes promessas de Deus, das bênçãos extraordinárias de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque você está caminhando no caminho do perdão, porque você está dizendo não à sua carne, porque você está dizendo não ao seu eu, porque você está dizendo: Senhor, eu quero agradar ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero viver todas as suas promessas para a minha vida. Não abra mão. Há uma porta do céu aberta nessa manhã
Há uma porta do céu onde está sendo liberado bênçãos espirituais ilimitadas, meu irmão, ilimitadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu até entendo que você não tem a dimensão real do que eu estou falando, mas eu te convido, eu te desafio, entra nesse lugar, meu irmão. Entra nesse lugar, começa aí a rasgar o seu coração, começa aí a levantar a sua voz. Se você quiser chorar, você pode gritar, escola de cura. Não tem um professor aqui, senão o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele vai ouvir o seu choro, Ele vai trazer consolo e cura. Ele vai levar você para um lugar de autoridade e te estabelecer como um ramo frutífero, onde nada vai impedir o teu aumento em Deus e para a glória de Deus. Amém, amém, meu querido. Deixa eu falar algo para você. Quem sabe você precisa perdoar a si mesmo quando você olha momentos da sua vida que você deveria ter tomado uma atitude e não tomou, ou tomou e tomou errado. Se ame. Pare de viver em conflito com você. Diante da graça divina, se perdoe. Se dê oportunidade de ser feliz, de ser uma pessoa alegre. Eu me lembro de 2 personagens da minha infância, não de quadrinhos, mas de vida real. Um deles eu já falei aqui uma vez, o Antônio, que a gente chamava de Totonho, lá na roça. Ele não tinha as faculdades mentais muito bem organizadas, e quando alguém o irritava tremendamente, e ele tentava ir para cima da pessoa e não alcançava, ele parava onde estava, tirava o chapéu e esmurrava a sua cabeça, assim, olhe para cá. Fazia isso compulsivamente, até alguém ter que chegar e agarrar na mão dele para ele parar. E o segundo personagem da minha vida real, lá também de criança pequena em Boa Esperança, se chamava Pedro Chato, conhecido como Pedro Chato. Não vou dar a característica física dele para ninguém se ofender. O Pedro Chato, ele morava sozinho, idoso, lembra, né? E o Pedro Chato guardava dinheiro na casa dele, do seu benefício, e eu me lembro do Pedro Chato chegando na venda e pedindo rosca com mortadela. Ele pedia para cortar a mortadela em cubinhos pequenos e pegava aquela rosca fresca e comia aquela rosca. Está muito alto, o ganho tem que ser diminuído, um pouquinho só. Eu sei que você aumentou por causa da chuva, muito obrigado. E ele comia aquela rosca com aquela mortadela e tomava Guaraná Caledônia. Meu Deus, que rosca gostosa! E que mortadela gostosa na boca dele, só de ver ele comer. Comia com prazer. Falando hoje ainda me dá água aqui. Mas o Pedro Chato era desatualizado, e o Banco do Brasil proclamou uma troca de moeda, porque aquela ia ser mudada, e ele não foi trocar, nem pediu alguém para trocar para ele, porque ele era muito desconfiado, não confiava em ninguém. E um belo dia, quando ele acordou para aquela situação, o muito dinheiro que ele tinha guardado, e não era pouco, não tinha valor mais nenhum, porque ele perdeu o prazo de trocar as cédulas. A falta de perdão é uma moeda podre que muitas pessoas guardam
e o valor não existe. E algumas pessoas se regalam em dizer: eu sou assim por causa disso, eu vivo assim por causa disso, eu fui ferido pela vida, eu sou uma pessoa ferida, me machucaram. E a pessoa fica presa àquilo ali, como argumento da sua não felicidade, e o seu argumento é o mal que alguém lhe fez. Isso é uma moeda podre, porque às vezes quem nos feriu nem sabe que fez, nem se lembra, porque às vezes a pessoa que feriu já está acostumada a ferir todo mundo, que a sua consciência já nem funciona mais, ou às vezes querendo fazer um benefício, fez um malefício. Remover a pedra significa: eu vou mexer com coisas que às vezes nem cheiram bem, mas para que haja um milagre, eu preciso mexer. Senhor, já cheira mal. Já te dito que se creres verás a glória de Deus. Quer a glória de Deus? Remove a pedra. E quando removeu a pedra, entrou em ação aquele que poderia fazer um milagre. Nós vamos orar agora por você que recebeu a ministração e pode declarar de si mesmo: isso tem algo a ver comigo.